Você acorda cansado, tem dor de cabeça, sofre por antecipação, tem dificuldade para dormir. Se você tem qualquer um desses sintomas, talvez você possa estar acelerando demais sua vida. E ao invés de você acelerar, pegar velocidade, você está deixando de prosperar. Quer saber como resolver esse problema? Então fica comigo que esse é o tema do nosso podcast hoje. Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Café com Estudos Podcast. O tema do nosso episódio de hoje é como você acelerar sem passar dos limites, sem você romper a barreira do que é saudável para você. Eu tô sempre falando aqui sobre evolução, o nome do canal é Eu Evoluo Sempre, e eu citei vários sintomas de uma mesma doença, que é a síndrome do pensamento acelerado. Essa palavra, síndrome do pensamento acelerado, eu aprendi com o Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, autor, escritor de diversos livros sobre pensamento e assim, ele fala muito sobre como a nossa geração tem uma tendência, devido à hiperestimulação, a acelerar a mente, né? E quando você tem dificuldade de desacelerar a sua mente, normalmente é porque você está tentando resolver todos os problemas do mundo de uma vez só. E como isso não é possível, você começa a acumular uma carga de estresse muito alta. Inicialmente, essa carga de estresse começa só com uma irritação, um leve desconforto, um mau humor, mas com o passar do tempo, ela começa a se manifestar fisicamente. Você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter dores musculares, você começa a ter dificuldade para dormir à noite, você fica ali no celular, tentando achar coisas para não pensar nos problemas que você não para de pensar. Você tem dificuldade de pegar um livro e ler com tranquilidade, fazer uma leitura, fazer uma reflexão, até uma oração com calma você tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque a tua cabeça, ela está a todo momento acelerada com excesso de pensamentos. E ao invés de você conseguir produzir uma coisa boa, você passa o dia apagando pequenos incêndios. Por quê? Porque quando você está estressado, você tem dificuldade de priorizar. Você tem dificuldade de se organizar e você acaba focando naquilo que é urgente e não naquilo que é importante. Porque quem está estressado, tudo é urgente. Ele tenta ir resolvendo tudo que é possível para ver se você consegue despachar. Então você perde a tua capacidade de priorizar e focar naquilo que realmente é importante. Então, assim, quando você perde essa sensibilidade, é como se você conseguir enxergar a árvore, mas você não consegue mais enxergar a floresta. Por quê? Porque você está no modo multitarefa. Você quer fazer de tudo um pouco, mas nada com 100% da sua capacidade. Nada você fica 100% focado. E isso, no longo prazo, vai virando uma bola de neve. Você vai acelerando porque você quer resolver, você perde o controle da tua mente e começa a entrar no modo automático. Sabe quando você acorda e você tem aquele sentimento que o teu objetivo é sobreviver mais um dia? Você já está agindo no impulso, não é mais algo planejado. É como as coisas vão se apresentando. Conforme os problemas vão surgindo para você, você vai resolvendo e agindo. Você perde o controle da tua vida.
É os acontecimentos que vão te controlando. E por que que isso acontece? Na maioria das vezes, a ideia de você acelerar faz sentido. O mundo de hoje, ele nos conduz a isso. Ele sempre está estimulando a vitória, o sucesso, entendeu? Só que o que que a maioria das pessoas que aceleram, elas não aceleram porque elas querem levar uma vida acelerada. Elas aceleram porque elas querem resolver os problemas que estão causando desconforto e porque elas querem crescer. E resolvendo esses problemas ou conseguindo conquistar esses objetivos, elas vão encontrar a paz. Só que qual que é o problema? É que nesse processo, se você não consegue ter uma aceleração equilibrada, você acaba perdendo a capacidade de se reconhecer, de entender o seu limite. É como você ter um Uno Mille e querer acelerar que nem uma Ferrari. Não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, no dia a dia, você acaba sendo bombardeado, estimulado com tanta informação que você acaba se acostumando. Sabe quando você se acostuma ao ponto que, se você pegar, sentar no teu sofá e ficar parado, sem fazer nada, sem olhar no celular, você começa a ficar angustiado? Como se você não tivesse produtivo, como se você não estivesse produzindo. É como se você tivesse a necessidade de catar o celular e dar uma olhada, fazer alguma coisa. Então, e isso é um dos sintomas. Se você tem esse sentimento, esse é um dos sintomas que você não está conseguindo se reconhecer. Que você não está conseguindo reconhecer os sintomas de estresse e sobrecarga. Quando você não consegue reconhecer esses sintomas de estresse e sobrecarga, você não consegue descansar. Você não consegue recuperar as energias do tempo que você cansou e você se estressou. Isso no curto prazo é tranquilo, não vai te gerar mais problema. Pelo contrário, pode até te gerar algum resultado, você ficar satisfeito porque você vai estar produzindo mais. Só que no longo prazo, no longo prazo isso vai te gerar efeito. No curto prazo, o nosso corpo ele tem um mecanismo de fuga-luta para agir nos problemas. Então, como que acontece? Você está ali, você encara um problema aleatório e ele te dá uma descarga de adrenalina, tá? Para quê? Para ativar o teu sistema de fuga e luta, te preparar para uma ação rápida. Ele te enche de energia, ele te enche de disposição, ele te deixa alerta, você toma um susto, você consegue agir com velocidade, porém isso aí te acelera, isso aí te dá uma descarga hormonal, isso aí te desgasta. Se isso aí, se esse tipo de comportamento se tornar um hábito, se tornar um estilo de vida, os teus sintomas, esse mecanismo de defesa vai estar sempre ativado. E esse modo de estar sempre ativado vai começar a te sobrecarregar. O estresse excessivo vai começar a se manifestar excessivamente. E é por isso que você começa a sentir dor de cabeça, dor muscular, você começa a não dormir à noite, você começa a ter falta de paciência com as pessoas, você começa a ter falta de paciência com a tua família, você começa a ter falta de tolerância ao erro. O teu colega de trabalho erra, ou tua filhinha erra, faz alguma coisa, derruba um copo, derruba um prato. Ela é uma criança, ela não tem noção, mas você já não tem a tolerância. Porque o teu mecanismo já está no limite. Você está com uma impaciência frequente. Por quê? Porque o teu nível de estresse é muito alto. Então, assim, isso no longo prazo vai te trazer uma performance pior e uma qualidade de vida pior. Num curto período de tempo, pode ser positivo. No longo período,
não vai ser produtivo. Então, talvez algum dia você já pode ter tido algum sintoma desses que eu falei, da síndrome do pensamento acelerado, de não conseguir descansar, de não conseguir pensar num hobby, de não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você começa, parece que vir todos os problemas do teu dia, tudo que você tem para resolver no outro dia começa a vir ali. Aí no próximo dia, quando você acorda, você entra no modo multitarefa, você não consegue se concentrar em nada, faz um pouco de tudo e no final do dia nem lembra direito o que fez e muito menos de que maneira fez. Sem perceber, os teus contatos, os teus relacionamentos vão se tornando superficiais. Por quê? Porque você tá com a pessoa, já tá pensando o que você vai falar com a próxima, você não tá ali de corpo presente. Você come e termina, depois que termina, nem lembra direito o que comeu, nem a sensação, nem o sabor. Tudo isso que eu tô falando são sintomas que o teu pensamento está muito acelerado. Beleza? Agora a grande pergunta é: numa sociedade que a gente tá, que está cada vez mais acelerada e com mais estímulo, como que a gente pode lidar com isso? Qual é a solução para a gente lidar com esse problema? E eu vou começar dando um exemplo. Eu li recentemente um livro chamado O Auge do Desempenho. O que esse livro ele fala? Ele busca compreender o que difere pessoas normais de pessoas de grande desempenho. Então ele pega, por exemplo, atletas. O que difere um atleta normal, um atleta amador normal, de um atleta de elite de alto desempenho? O que é a diferença? E eles percebem que eles têm uma capacidade de esforço muito grande. Mas uma diferença o atleta de elite tem, que é primordial, que é o seguinte: eles conseguem equilibrar muito bem o nível de estresse, mas também com o nível de descanso. Você precisa ter consistência entre estresse e descanso, estresse e descanso. Atletas que treinavam demais e não descansam, e isso é muito comum com atleta amador, eu vejo no triatlon isso acontecendo muito, é atleta que acaba tendo burnout. O que acontece? O corpo, ele desgasta, não tem o período de descanso, ele continua sendo estressado e ele entra em colapso. Como que ele entra em colapso? Através de lesão. É a maneira mais simples. Ou lesão muscular, ou uma lesão óssea, enfim, uma lesão de ligamento, ou problema hormonal, entendeu? Tudo em função de um não descanso. Normalmente, o atleta amador, ele treina bem. Ele gosta de treinar. Até por isso que ele é atleta amador, porque ele gosta de treinar. Ele dá estímulo, mas ele não é consistente e ele não descansa. Ele não dorme direito, ele não tem programas de recuperação adequado e ele não se alimenta direito. Então, assim, o estresse, ele é importante para a evolução, mas o descanso também é importante. E o que eles perceberam com esse livro que eu falei agora, com o Auge do Desempenho? É que a nossa mente, ela funciona de maneira muito similar. Então, se você quer evoluir como artista, como profissional, como atleta, como cientista, como empresário, enfim, qualquer coisa que você deseja evoluir, você precisa levar seu corpo e mente no limite. Você precisa de tempo de descanso para recuperação e evolução. E talvez é nessa parte do descanso que a gente mais negligencia do dia a dia. Legal? Então eu vou apresentar agora 3 dicas que eu aprendi que separam pessoa de desempenho razoável de pessoa de alto desempenho. E a primeira dica é focar no quase impossível. Como assim, Guilherme? Cara, eu estou falando para você que o motivo, até se você for parar para analisar o título dessa live que eu
que eu tô fazendo, o tipo desse podcast, você tá falando assim, Guilherme, como acelerar sem você passar do limite? E agora você vem me falar para focar no quase impossível. É que o que acontece, pessoal? O nosso objetivo é estar sempre evoluindo. Para você evoluir, você precisa ter alto índice de estresse. Ponto. Isso é certo. Mas o estresse tem que ser proporcional ao que você está preparado. Então, assim, quando você foca no quase impossível, naquela meta que você sabe que talvez que você tem dúvida que você vai conseguir atingir, você vai dar um estímulo de estresse necessário. Mas aí eu vou relembrar vocês da lição do livro que eu falei agora, que o pilar da evolução é estresse mais descanso. Então lembra da musculatura, do nosso corpo muscular. Quando você quer evoluir, você quer crescer a tua musculatura, você precisa estressar ela, tá? Mas você precisa descansar ela. Na mente também. Então, para você ficar forte, não adianta você só ir e falar assim, putz, eu estou estressado, eu vou descansar. Eu vou só descansar. Não adianta. Se eu viesse aqui e falasse assim, gente, se você está muito estressado, é só você pegar leve, não vai resolver o problema. É a mesma coisa que você está com dor nas costas, vamos dizer que você está com dor na lombar. E eu falar para você assim, beleza, então vamos fazer assim, você não ergue mais peso e vai ficar bem. Você vai resolver teu problema. Só que tem um outro problema. Você vai ficar cada vez mais fraco. E o que você precisa fazer? Você precisa dar um repouso para o teu músculo das costas. Você se recupera, espera o músculo se desinflamar e volta a estressar gradualmente de maneira controlada. Para quê? Para ele crescer forte. E a mente é a mesma coisa. Então, assim, primeira dica que eu dou: precisa estressar. Precisa levar no limite. Mas a segunda dica é justamente o contrário. Ao mesmo tempo que você precisa estressar, você precisa descansar. Você precisa se dar um limite. Então, se você tem um horário de trabalho, você precisa dar o gás no horário de trabalho para você se estressar bastante, mas dê um time, você precisa se desligar. Você precisa esquecer do trabalho, você precisa fazer outra coisa. Porque se você não recuperar a tua mente desse estresse, se você não se divertir, se você não fazer uma alimentação adequada, se você não fazer um sono adequado, você não vai estar preparado para dar o teu melhor no próximo dia. E o descanso é quando a musculatura, onde o corpo, ele se recupera. A tua saúde mental, ela se recupera no ócio, tanto no lazer quanto no sono. Não foi à toa que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Não foi à toa. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou e falou para nós descansar. Ele precisava descansar? Ele não precisava. Ele precisava fazer em processo também o mundo? Também não precisava. Mas ele quis dar um exemplo para que a gente seguisse. Então, se você tem hábito de trabalhar em dia de descanso, eu não vou dizer que trabalhar, vou fazer alguma coisa que te dá um prazer. Às vezes o próprio trabalho é o prazer, você vai fazer alguma coisa em casa, tal. Mas eu digo, fica pensando em coisas que te estressam realmente, não é a melhor coisa a se fazer. Você precisa intencionalmente descansar e zerar, para que durante a semana, durante o teu período de trabalho, você consiga buscar o quase impossível, buscar o teu limite. A tua mente, ela se recupera no ócio. Então, assim, as duas principais dicas que eu estou dando agora.
Primeiro, acelera e busca um estresse. Se você se estressa demais e não descansa, você vai se arrebentar. Se você se estressa de menos e descansa demais, se você não, vamos dizer assim, você pode até descansar normal, mas se você não leva o teu corpo no limite, você também vai estagnar. Quando eu falo corpo e mente. Então, por exemplo, assim, se você, com a tua mente, você não está aprendendo coisas novas, se você não está buscando coisas que te dão frio na barriga, se você não está buscando desafios novos, você não está evoluindo. Entende? A tua mente, ela evolui na pressão controlada com descanso. Entendeu? E a terceira dica que eu vou dar é: não gaste energia em coisas desnecessárias. Muitas vezes a gente acredita que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitos projetos. Tem até alguns que conseguem, mas a ciência já provou que isso não é feito da melhor maneira. Ou seja, quando você foca em muitas coisas, você acaba não focando em nada e fazendo nada na sua maior capacidade. Entende? Você vai fazer muitas coisas, mas nenhuma coisa você vai conseguir se dar 100%. Você vai dividir energia. Pessoa de alto desempenho foca toda a sua energia e a atenção em uma coisa por vez. Foca somente naquilo que é mais importante. Só que tem um problema. Quanto mais coisa você acha importante na vida, menos energia você tem para focar naquilo que realmente é importante, porque tudo é importante. Então você precisa saber priorizar, ter consciência do que realmente é importante na tua vida. Eu percebo que pessoas que têm alto desempenho, elas simplificam suas decisões daquilo que é mais importante, criando rotina. Então, eles deixam para gastar energia em decisões que realmente são importantes. Uma vez foi feito um estudo com juízes. Eu não lembro exatamente que país foi, mas é o seguinte. Eles fizeram um estudo de juízes e pegaram pedidos similares de presos que solicitavam liberdade provisória, tá? Os pedidos que eram julgados na manhã, os juízes estavam mais descansados. Então, eles analisavam com mais atenção e era mais fácil enfim, eles analisavam com mais atenção. E os pedidos mais à tarde, eles já estavam mais cansados. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que os juízes, de uma maneira geral, no início da manhã, eles davam mais liberdade. E que mais no final da tarde, eles negavam mais a liberdade. Por quê? Porque o juiz estava mais cansado, quando ele analisava, ele ficava com medo de ser injusto e negava a liberdade. Então, esse foi um estudo que mostrou para nós assim, a gente tem uma capacidade de tomar decisões durante o dia e todas as decisões que a gente vai tomando vai roubando a nossa energia de decisão, tá? Quanto mais decisões você deixar para tomar decisões pequenas durante o dia, mais você vai deixar de ter energia para tomar decisões importantes ou para focar naquilo que realmente importa. Entendeu? Então, assim, pessoal, ao longo desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, desse episódio, eu quis demonstrar que existe um balanço delicado entre você acelerar e você pausar a tua vida de uma maneira que você tenha uma evolução. Assim como o músculo, ele se fortalece, você alternando estresse e descanso, a nossa mente e a capacidade da gente produzir também segue essa dinâmica. Mas para isso você precisa ter um autoconhecimento, entendeu? Você precisa estar tendo
em ver quando que você está acelerando demais e a hora que você pisa no freio, entendeu? Então, a, você conseguir manter um equilíbrio é fundamental para você sempre estar atento quando você pode estar passando do limite, entendeu? Porque é isso que te permite priorizar o que é importante ou não é. Se você rompe o limite e perdeu essa capacidade, você é um trem sem freio. Às vezes você pode demorar meses, anos perdido, acelerado, sem se encontrar, vivendo no modo automático, focando em coisas que não são tão importantes. Então, as dicas que eu dei aqui hoje não é teoria abstrata, é ferramenta prática para você mudar a tua rotina e melhorar a tua performance e qualidade de vida. É importante você se estressar, mas com consciência, e descansar com qualidade. Isso aí é fundamental, não é uma coisa de um luxo você descansar com qualidade. Não, você precisa descansar com qualidade para você performar com qualidade também. Então, o desafio que eu deixo aqui para vocês hoje é colocar em prática isso, avaliar tuas rotinas, simplificar aquilo que talvez não é tão importante e investir energia naquilo que realmente importa. Legal? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença, e eu espero que cada um de vocês possa sair daqui buscando evoluir sempre. Um grande abraço e até o próximo episódio de Café com Estudos Podcast.